Maria confidencia seu voto ao sacerdote. Dos Evangelhos de Maria Valtorta, trecho de quando Maria ainda vivia no templo, desde os seus 3 anos de idade. A paz esteja contigo, prima. O pontífice a observa atentamente e depois diz a Zacarias: nela se vê logo a estirpe de Davi e de Arão. Minha filha, eu conheço a tua graça e bondade. Sei que cada dia vieste crescendo na ciência e na graça aos olhos de Deus e dos homens. Sei que a voz de Deus murmura ao teu coração as mais doces palavras. Sei que tu és a flor do templo de Deus e que um terceiro querubim está diante do testemunho, desde quando tu lá estavas. Eu gostaria que o teu perfume continuasse a subir com incenso em cada novo dia. Mas as palavras que a lei diz são outras. Tu não és mais uma menina, mas uma mulher. E toda mulher deve ser esposa em Israel, para levar ao Senhor o seu filho varão. Tu cumprirás a ordem da lei. Não tenhas medo, não fiques envergonhada. Estou bem lembrado de tua realeza. A própria lei já tutela essa condição quando ordena que a cada homem seja dado a mulher da sua estirpe. Ainda que assim não fosse, assim eu o faria, para não corromper o teu nobilíssimo sangue. Não conheces, Maria, alguém da tua estirpe que possa ser o teu esposo? Maria ergue o rosto todo ruborizado de pudor, e sobre o qual dos cílios das pálpebras vem brotando um primeiro sinal de pranto. E com voz trêmula responde: ninguém. Mas ela não pode conhecer alguém porque entrou aqui em sua infância, e a estirpe de Davi tem sido perseguida e dispersa de tal modo que não foi possível que os diversos ramos se reunissem com uma fronde, formando uma copa da palmeira real, diz Zacarias. Então vamos deixar para Deus a escolha. As lágrimas até aí contidas jorram agora, e descem até a boca trêmula, e Maria lança um olhar suplicante à sua mestra. Maria fez um voto ao Senhor pela sua glória e pela salvação de Israel. Naquele tempo ela não passava de uma menina. Estava aprendendo a soletrar e já se tinha obrigada a um voto, diz Ana em sua ajuda. O teu pranto então é por isso, não por resistência à lei? É por isso, e não por outra causa. Eu obedeço a ti, sacerdote de Deus. Isto vem confirmar tudo o que sempre foi dito de ti. Há quantos anos que fizeste essa promessa de virgindade? Desde sempre, penso. Ainda não estava neste templo, e já me havia entregue ao Senhor. Não és tu aquela pequenina que faz agora 12 invernos, vieste pedir-me para entrar? Sou eu. E como pode dizer que naquele tempo já eras de Deus? Se olho para trás, vejo-me consagrada já ao Senhor. Não posso lembrar-me da hora em que nasci, nem de como foi que comecei a amar a minha mãe e a dizer a meu pai: meu pai, eu sou tua filha. Eu não me lembrava mais de tudo aquilo, porque eu tinha colocado todo o meu coração em Deus, e com exceção do pai e da mãe, amados por mim na vida e na morte, quaisquer outras coisas da terra tinham desaparecido do meu coração. Mas tu me estás fazendo pensar, sacerdote. Devo descobrir quando foi que me dei a Deus, e por isso as coisas dos primeiros anos estão voltando à minha mente. Eu amava aquela gruta porque, mais doce do que o canto da água e dos passarinhos, lá eu ouvia uma voz que me dizia: vem, minha querida. Eu amava aquelas ervas ornadas com gotas sonoras e parecidas com lindos diamantes, porque nelas eu via o sinal do meu Senhor, e me tornava alheia a tudo mais, ao dizer a mim mesma: vê como é grande o teu Deus, ó minha alma, aquele que fez os cedros do Líbano, lá no norte, fez também aqui estas folhinhas que se inclinam sob o peso de um mosquitinho, para a alegria dos teus olhos e como anteparo para os teus pequenos pés. Eu amava aquele silêncio das coisas puras,
o vento leve, a água prateada, o asseio das pombas. Eu amava aquela paz que velava sobre a pequena gruta, descendo das macieiras e das oliveiras. Agora todas em flor e depois todas carregadas de frutos. E não sei, parecia que a voz me dissesse: vem tu, minha oliva linda, vem tu, doce maçã, vem tu, fonte selada, vem tu, ó minha pomba. Doce o amor do pai e da mãe. Doce era a voz deles que me chamava. Mas esta voz, ó, no paraíso terrestre, penso que foi assim que a ouviu aquela que foi a culpada. E eu nem sei como foi que ela pôde preferir um síbilo a esta voz de amor. Como pôde apetecer um outro conhecimento que não fosse o de Deus? Com os lábios que ainda estavam com o cheiro do leite materno, mas com o coração tornado ébrio pelo mel celeste, eu disse então: eis-me aqui, eu vou, sou tua, e nenhum outro Senhor terá a minha carne, senão tu, Senhor, como outro amor não terá o meu espírito. Parecia-me estar repetindo coisas já ditas e estar cumprindo um rito a tempo realizado. Nem era estranho para mim, o esposo escolhido, porque dele conhecia já o ardor, e minha vista estava já afeita à sua luz, e minha capacidade de amar se havia completado entre os seus braços. Quando foi? Não sei. Do lado de lá da vida, eu diria, porque sinto que sempre o tive, e que ele sempre me teve, e que eu existo porque ele me quis para a alegria de seu espírito e do meu. Agora eu obedeço, sacerdote. Mas diz-me tu, como é que deverei agir? Não tenho pai nem mãe. Sê o meu guia. Deus te dará o esposo, e santo ele há de ser, pois te entregas a Deus. Tu contarás ao teu esposo qual é o teu voto. E ele aceitará? Assim espero. Reza, ó filha, para que ele possa compreender teu coração. Vai agora. Deus te acompanhe sempre. Maria se retira com Ana. Zacarias fica com o pontífice. A graça de Deus. Jesus explica a Maria Valtorta. Que tesouro de inteligência Deus deu ao homem, Adão. A culpa certamente diminuiu essa inteligência, mas o meu sacrifício reintegra o homem e abre para vós os fulgores da inteligência, os seus canais, a sua ciência. Oh, que sublimidade tem a mente humana unida a Deus pela graça, participando da sua capacidade de conhecer. A mente humana unida a Deus pela graça. Não existe outro modo, os curiosos de segredos ultra-humanos que pensem nisso. Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça, e não está em graça quem está contra a lei de Deus, tão clara em suas ordens, só pode provir de Satanás. Dificilmente Satanás corresponde à verdade no que se refere ao sobrenatural, porque o demônio é pai de mentira, conduzindo-vos consigo aos caminhos da mentira. Não há nenhum outro método para conhecer a verdade senão o método de Deus, o qual fala, diz ou faz lembrar, assim como um pai que faz um filho recordar-se da casa paterna, ao dizer: estás lembrado de quando comigo fazias isto, vias aquilo, ou ouvias aquilo outro? Estás lembrado de quando recebias o meu beijo de despedida? Lembras-te de quando me viste pela primeira vez, o sol fulgurante do meu rosto sobre a tua alma virgem, que tinha acabado de ser criada, e estava ainda limpa do marasmo, que mais tarde te diminuiu e degradou, quando mal acabavas de sair de mim? Lembras-te ainda de quando chegastes a compreender em um sobressalto de amor o que é o amor? Qual o mistério do nosso ser e da nossa procedência? Até onde a capacidade limitada do homem em estado de graça não consegue chegar, vem o Espírito falar-lhe e ensinar-lhe. Contudo, para o homem possuir o Espírito
é necessário a graça. Para possuir a verdade e a ciência, é necessário a graça. Para o homem ter o Pai, é necessário a graça. A graça é a tenda em que as três pessoas fazem a sua morada. É o propiciatório sobre o qual pousa o Eterno e fala não mais dentro da nuvem, mas revelando sua face ao Filho fiel. Os santos se recordam de Deus, das palavras ouvidas da mente criadora, e que a bondade ressuscita em seus corações para elevá-los como águias à contemplação do verdadeiro e ao conhecimento do tempo. Maria era cheia de graça. Toda a graça una e trina estava nela. Toda a graça una e trina a preparava como esposa para as núpcias. Preparava-a como o leito nupcial para a prole, divinizando-a para a sua maternidade e missão. Ela é a que vem concluir o ciclo das profetisas do Antigo Testamento e abre o ciclo dos porta-vozes de Deus do Novo Testamento. A arca da verdadeira palavra de Deus, olhando em seu seio eternamente inviolado, Maria descobria as palavras de sua ciência eterna, traçadas pelo dedo de Deus em seu coração imaculado. E se não se recordava de tudo a respeito de sua futura missão, é porque em toda a perfeição humana Deus deixa algumas lacunas, por divina prudência, que é bondade e merecimento em favor da criatura. Como uma segunda Eva, Maria precisou conquistar a sua parte de merecimento ao ser mãe de Cristo, com uma fiel boa vontade que Deus quis ter até em seu Cristo para fazê-lo redentor. O espírito de Maria estava no céu, sua personalidade e sua carne estavam na terra, devendo pisar terra e carne para chegar ao espírito e uni-lo ao espírito num abraço fecundo. Os noivos. Homens da estirpe de Davi, que aqui vos reunistes em obediência a uma ordem minha, escutai. O Senhor falou, louvores sejam dados a ele. De sua glória desceu um raio, e como um sol de primavera deu vida a um ramo seco, que floresceu milagrosamente, enquanto nenhum outro ramo da terra hoje está florido. No último dia das encênias, quando ainda não se derreteu a neve que caiu sobre as montanhas de Judá, sendo a única candura que existe entre Sião e Betânia. Deus falou, fazendo-se pai e tutor da Virgem de Davi, que não tem outro senão ele para sua tutela. Santa menina, glória do templo e da estirpe, mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo que agradou ao Eterno. Ele deve ser muito justo para ser o eleito do Senhor como guarda da Virgem, a ele tão querida. Por isso a nossa dor de perdê-la se atenua, e cessa toda a nossa preocupação quanto ao seu destino de esposa, e ao que foi indicado por Deus confiamos com toda segurança a Virgem sobre a qual está a bênção de Deus e nossa. O nome do esposo é José de Jacó, de Belém, da tribo de Davi, carpinteiro em Nazaré da Galileia. José, vem para frente. O sumo sacerdote te ordena. José, muito vermelho e embaraçado, vai para a frente. Está agora diante da mesa, em frente ao pontífice, que saúda com reverência. Vinde todos e olhai o nome escrito sobre o ramo. Apanhe cada um o seu próprio ramo, para que se prove que não houve fraude. Os homens obedecem. Olham para o ramo que está delicadamente seguro pelo sumo sacerdote. Apanha cada um o seu próprio ramo, e uns o despedaçam, outros o conservam. Todos observam José. Há quem olhe e se cale, e outros que se felicitam. O velhinho com quem José conversava antes diz: Eu não te havia dito, José? Quem menos se sente seguro é o que vence a partida. Agora todos já passaram. O sumo sacerdote entrega a José o ramo florido, e depois põe-lhe a mão sobre o ombro, dizendo: A esposa que Deus te dá não é rica, tu bem o sabes, mas possui todas as virtudes.
procura ser sempre mais digno dela. Não há em Israel outra flor de tão rara beleza e pureza. Agora saí todos vós, ficando apenas José. Tu, Zacarias, como seu parente, conduz a esposa até aqui. Todos saem, menos o sumo sacerdote e José. A cortina torna a ser baixada sobre a saída. José, todo humilde, está junto ao majestoso sacerdote. Há um momento de silêncio e depois o sacerdote lhe diz: Maria precisa dizer-te um voto seu. Procuras ajudar a timidez dela. Sejas bom para com ela. Porei a minha virilidade a seu serviço, e nenhum sacrifício por ela me será pesado. Fica certo disso. Maria entra com Zacarias e Ana de Fanuel. Vem, Maria, diz o pontífice. Eis o esposo que Deus te destinou. É José de Nazaré. Voltarás, pois, para a tua cidade. Agora vos deixo. Deus vos dê a sua bênção. O Senhor vos guarde e abençoe, mostrando-vos a sua face e tendo sempre piedade de vós. Que ele volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Zacarias sai acompanhando o pontífice. Ana se congratula com o esposo e depois também sai. Os dois noivos ficam um em frente ao outro. Maria, com o rosto vermelho, está de cabeça inclinada. José também ruborizado, a observa, procurando as primeiras palavras para dizer. Finalmente um sorriso ilumina o rosto, ele diz: Eu te saúdo, Maria. Eu te vi menina de poucos dias. Era amigo de teu pai, e tenho um sobrinho, filho do meu irmão Alfeu, que era muito amigo de tua mãe. Seu pequeno amigo, que hoje não tem mais que 18 anos. Quando ainda não tinhas nascido, era como um homenzinho e alegrava as horas tristes de tua mãe, que o amava muito. Tu não o conheces, porque vieste para aqui ainda pequena. Mas em Nazaré todos te querem bem, pensam na pequena Maria e falam nela, na pequena do Joaquim, cujo nascimento foi um milagre do Senhor, que fez com que uma estéril florescesse. Eu me lembro daquela tarde em que nasceste. Todos nos lembramos dela, pelo prodígio acontecido, de uma grande chuva que veio salvar os campos, e de um violento temporal, no qual os raios não destroçaram nem mesmo um caule de érica selvagem, e que terminou com um arco-íris tão surpreendente que ninguém jamais viu outro maior nem mais bonito. E depois, quem não se lembra da alegria do Joaquim? Ele te levava por toda parte, mostrando-te aos vizinhos, como se fosse uma flor vinda do céu. Ele te admirava e queria que todos te admirassem. O velho pai era feliz e morreu falando de sua Maria, tão bela, tão boa, e de suas palavras tão cheias de graça e sabedoria. Ele tinha razão de te admirar e te dizer que não existe outra mais bela que tu. E tua mãe? Ela enchia com seu canto o lugar onde era a tua casa, e parecia uma cotovia na primavera, quando te levava em suas entranhas, e mais tarde, quando te amamentava. Fui eu que fiz o teu berço, um bercinho todo entalhado em rosas, porque assim eu quis tua mãe. Talvez ele ainda esteja na casa que está fechada. Estou velho, Maria. Quando nasceste, eu estava fazendo os meus primeiros trabalhos. Já fazia alguma coisa. Quem me teria dito que eu haveria de ter-te como esposa? Talvez os teus tivessem morrido mais alegres, pois eles eram meus amigos. Eu sepultei o teu pai, chorando com um coração sincero, porque ele foi para mim um bom mestre na vida. Maria vai erguendo devagarinho seu rosto, reanimando-se sempre mais, ouvindo que José lhe fala assim, e quando ele se refere ao berço, ela sorri levemente, e quando José fala do pai, ela lhe estende uma mão e diz: Obrigada, José. Um agradecimento tímido e suave. José toma a mãozinha de Jasmim entre as suas mãos curtas e fortes de um carpinteiro e as acaricia com um afeto que quer encorajar sempre mais.
Talvez espere por outras palavras, mas Maria se cala de novo. Então é ele que retoma a palavra. Eu quis apanhar este ramo, pensando que se fosse escolhido, não o esperava, porque sou nazireu, e só obedeci por ser ordem do sacerdote, não por desejar as núpcias. Como eu ia dizendo, pensei que terias tido prazer em ter uma flor do teu jardim. Ei-la aqui, Maria. Com ela te dou o meu coração, que como esta flor, floresceu até agora para o Senhor, florescendo agora para ti, minha esposa. Maria pegou o ramo, está comovida, e olha para José com o rosto sempre mais tranquilo e radiante. Sente-se segura com ele. Por isso, quando ele lhe diz, eu sou nazireu, o rosto de Maria se iluminou e ela se encheu de coragem. Eu também sou toda de Deus, José. Não sei se o sumo sacerdote te disse isto. Ele só me disse que és boa e pura, que me irás falar de um voto, e que eu seja bom para contigo. Fala, Maria. O teu José quer te fazer feliz em todos os teus desejos. Eu não te amo com a carne, eu te amo com o meu espírito, ó Santa Menina, a mim dada por Deus. Vê em mim, Maria, um pai e um irmão, mais do que um esposo. Como em um pai, confia, e como um irmão, tranquiliza-te. Desde a minha infância eu me consagrei ao Senhor. Eu sei que em Israel não se faz isso, mas eu ouvia uma voz que me pedia a minha virgindade como um sacrifício de amor pela vinda do Messias. Faz tanto tempo que Israel o está esperando. Por este motivo não é demais renunciar à alegria de ser mãe. José olha para ela fixamente, como se quisesse ler em seu coração, e depois lhe pega as duas mãozinhas, que ainda estão com o ramo florido entre os dedos, e diz: Eu também unirei o meu sacrifício ao teu. Amaremos tanto ao Eterno com a nossa castidade, que ele haverá de dar o Salvador mais depressa à terra, permitindo-nos ver a sua luz brilhar no mundo. Vem, Maria, vamos andar na frente de sua casa, e juraremos que nos haveremos de amar como anjos se amam uns aos outros. Anunciação. Vejo o seguinte. Maria, ainda muito jovem, com aparência no máximo de uns 15 anos, está num pequeno quarto retangular, um quarto de menina. À frente de uma das paredes mais longas, há um catre, uma cama baixa, sem beiral, coberta com altas esteiras ou tapetes. Dir-se-ia que eles estão estendidos, ou sobre uma mesa, ou sobre uma esteira de caniços, pois estão muito rígidos e retos, como acontece com as nossas camas. Em frente de outra parede, há uma estante com uma lâmpada de azeite, rolos de pergaminho, um trabalho de costura dobrado com cuidado, parecendo ser um bordado. A Virgem está sentada num banco ao lado da estante, perto da porta, que, embora esteja aberta para o jardim, está velada por uma cortina em movimento pela brisa. Está afiando um linho muito alvo e macio como uma seda. Suas pequenas mãos, pouco mais escuras do que o linho, volteiam com grande agilidade o fuso. Seu rosto juvenil e belo está levemente inclinado, ligeiramente sorridente, como se estivesse acariciando ou acompanhando um doce pensamento. Há muito silêncio na casinha e no jardim, há muita paz, tanto no semblante de Maria, como no ambiente que a rodeia. Paz e ordem. Tudo muito bonito e em ordem, e o ambiente, ainda que humilde no aspecto e nos móveis, embora parecendo despojado de tudo como uma cela, tem um ar de austeridade e realeza, pela grande nitidez e cuidado com que a colcha está colocada sobre a pequena cama, como estão dispostos os rolos de pergaminho, a lâmpada, a pequena jarra de cobre perto da lâmpada, com um maço de ramos floridos, de pessegueiro ou pereira,
pois certamente são árvores que produzem um fruto branco levemente rosado. Maria se põe a cantar em voz baixa e depois eleva um pouco a voz. Não chega a cantar alto, mas sua voz, que começa a vibrar o pequeno quarto, traduz uma vibração de alma. Não compreendo as palavras que ela está dizendo, certamente em hebraico, mas como ela repete salteadamente Jeová, eu percebo que se trata de um canto sagrado, como um salmo. Parece que Maria está relembrando os cantos do templo. Deve estar sendo uma doce recordação, porque ela pousa as mãos que estão segurando o fio e o fuso sobre o regaço, levantando a cabeça, apoiando-a para trás na parede, com um belo enrubescimento no rosto, um olhar perdido, talvez atrás de algum suave pensamento. Seus olhos se tornam brilhantes por uma onda de pranto, que não chega a se derramar, mas os deixa maiores. Contudo, aqueles olhos estão sorrindo com o pensamento da visão, que os abstraem das coisas sensíveis. Seu rosto sobressai das suas vestes brancas e tão simples, pois está rosado, que, rodeado pelas tranças como coroa ao redor da cabeça, mais parece uma bela flor. O canto de Maria se transforma em oração. Senhor Deus Altíssimo, não tardes a mandar o teu servo, que venha trazer a paz sobre a terra. Faz chegar o tempo e a Virgem pura e fecunda para a vinda do teu Cristo. Pai Santo, concede a tua serva que possa oferecer a sua vida para que isso aconteça sobre a terra. Concede-me morrer depois de ter visto a tua luz e a tua justiça sobre a terra, sabendo que a redenção se cumpriu. Ó Pai Santo, manda à terra o suspiro dos profetas, manda a esta tua serva o Redentor. Que no dia em que cessar a minha vida se abra para mim a tua morada, porque as portas do céu já terão sido abertas pelo teu Cristo, para todos aqueles que em ti esperaram. Vem, ó Espírito do Senhor, vem aos teus fiéis que te esperam, vem, Príncipe da Paz. Maria fica absorta. A cortina tremula mais fortemente, como se alguém estivesse agitando o ar com alguma coisa por detrás dela, ou a estivesse sacudindo, a fim de afastá-la para um lado. Uma luz branca, como se fosse pérola fundida com prata pura, torna as paredes, que são de um amarelo claro, brancas, as cores das roupas e tecidos mais vivas e o rosto de Maria, agora soerguido, mais espiritual. O arcanjo se prostra diante da luz, sem que a cortina tenha sido afastada, frente ao mistério que está acontecendo, pois a cortina não está mais tremulando, mas está bem esticada, ao lado dos umbrais, como uma parede separando o interior da casa da parte exterior. Ele assumiu necessariamente o aspecto humano, mas é um aspecto que ultrapassa os limites da natureza humana. De que carne estará feita esta figura tão bela e tão fulgurante? Com que substância Deus a terá materializado para que os sentidos da Virgem a percebessem? Só mesmo Deus pode possuir essas substâncias e usá-las de uma maneira tão perfeita. Possui rosto, corpo, olhos, boca, cabelos e mãos, como as nossas, mas não são feitos de uma matéria opaca como a do nosso corpo. É uma luz que assumiu cor de carne, de olhos, de cabelos, de lábios, uma luz que se move, sorri, enxerga e fala. Ave Maria, cheia de graça, Ave. Sua voz é como um doce arpejo, como pérolas jogadas sobre um metal precioso. Maria estremece, abaixando o olhar. Estremece mais ainda, quando vê aquela fulgurante criatura ajoelhada a cerca de 1 metro de distância dela, olhando para ela com uma veneração sem limites. Com as mãos cruzadas sobre o peito, Maria põe-se de pé, encostando-se à parede. Ela se torna pálida, ora vermelha, seu rosto exprime estupor e susto. Instintivamente, une as mãos sobre os seios, escondendo-as nas longas mangas, e se inclina quase que para esconder, do melhor modo possível, o seu corpo. É um ato de delicado pudor.
Não tenhas medo, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Maria, porém, continua com medo. De onde terá vindo este ser extraordinário? Será ele o enviado de Deus ou do enganador? Não tenhas medo, Maria, lhe repete o arcanjo. Eu sou Gabriel, o anjo de Deus. Meu Senhor me mandou a ti. Não tenhas medo, porque achaste graça junto de Deus. Eis que agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, como de fato é. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Procura compreender, ó Santa Virgem amada do Senhor, filha bendita do Senhor, que foste chamada para ser mãe de seu filho, o qual tu gerarás. Como poderá acontecer isso se eu não conheço o varão? Talvez o Senhor Deus não quer mais receber a oferta de sua serva e ficar virgem por amor dele? Não serás mãe por obra de homem, ó Maria. Tu és virgem eterna, a Santa de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer de ti se chamará Santo, Filho de Deus. Tudo pode o Senhor nosso Deus. Isabel, a estéril, concebeu em sua velhice aquele que será o profeta do teu filho. Ele preparará o caminho para teu filho. O Senhor tirou de Isabel o seu opróbrio, e os povos lembrarão dela, unida ao teu nome, como também o nome do filho dela ficará unido ao do teu, até o fim dos séculos. As nações vos chamarão bem-aventuradas, pela graça do Senhor que veio a vós e especialmente a ti, pois esta graça chegou a todos os povos por meio de ti. Isabel já está em seu 6º mês, e o peso que ela carrega a soergue até a alegria. Nada é impossível para Deus. Maria é cheia de graça. O que devo dizer ao meu Senhor? Nenhuma dificuldade deverá perturbar-te. O Senhor defenderá os teus interesses, se confiares nele. O mundo, o céu, o eterno, estão esperando pela tua palavra. Maria, por sua vez, cruzando as mãos sobre o peito e fazendo uma profunda inclinação, diz: Eis aqui a serva de Deus, faça-se em mim conforme a sua palavra. O anjo cintila de alegria. Ele adora, porque certamente está vendo o Espírito de Deus descer sobre a Virgem, que está inclinada ao dar a resposta de assentimento, e depois desaparece, sem precisar mover a cortina que fica bem estendida sobre o mistério santo.